primeiro momento, eu é que agradeço, né, a participação, lembrando a vocês que a gente talvez não traga nenhuma novidade em si, levando em consideração que vocês já estudam os pressupostos históricos culturais com o próprio Petronildo, que é uma pessoa que entende da teoria de Galperin, Galperinha, né? Essa questão da prosódia eu sempre chamo de Galperin, que é de acordo aqui com o Isauro. Mas, de acordo com o Isauro, né? Mas independente da prosódia que a gente adote, é um prazer falar com vocês, dizer que eu me sinto muito à vontade e muito grato de estar com alunos da pedagogia, porque trabalho com alunos da pedagogia aqui no Seridó Potiguar, né, na UFRN. Então, para mim, é sempre muito interessante trabalhar com vocês, porque são vocês, enquanto profissionais de educação, que iniciam esse processo de alfabetização científica, né? Apesar de eu vir da química, não estou mais trabalhando especificamente com as pessoas da licenciatura química, então é um prazer trabalhar com vocês, porque é fundamental o trabalho que vocês vão fazer futuramente na sala de aula, é o que vai dar o diferencial, se a gente vai conseguir ou não ter um processo de ensino de química, de física, de biologia de maneira adequada. Faço só referência que meus alunos também estão aqui, agradeço a possibilidade de ter compartilhado o link, uma vez que é um espaço também de troca. Eu preparei algo simples para que a gente possa conversar dentro, no máximo, de 1 hora e depois abrir para perguntas, para uma troca da forma que vocês acharem mais interessantes e convenientes. Já deixo, antes da minha fala, o convite para que vocês possam, na medida que quiserem, na medida do possível, conhecer o nosso campus, obviamente, quando a gente estiver voltado às aulas presenciais, que a gente possa fazer eventos em conjunto, porque isso é muito caro para a gente que faz o ensino das ciências, né? Então, começando, eu vou mostrar para vocês uma breve apresentação que eu preparei, esperando ser didático, esperando fazer uma síntese, vamos assim dizer, desses conceitos que a gente vem estudando. Acredito que vocês já estão vendo a apresentação. Só me confirme, por gentileza, tá tudo ok? Tá vendo aí direitinho? Eu estou vendo. Sim. Beleza. Então, mais uma vez, né, um prazer estar aqui com vocês. O que eu preparei enquanto recorte da teoria de Galperin para essa nossa aula pública, né, vamos assim dizer, eu nominei como a psicologia pedagógica soviética e as contribuições de Galperin no campo do ensino. E aí, por que eu fiz questão de fazer esse recorte da psicologia pedagógica soviética? Porque nós não temos exclusivamente um autor ou uma concepção ou um pressuposto dentro desse campo chamado de maneira mais abrangente como a teoria do psiquismo, né? E aí faço referência aqui ao meu grupo, que eu chamo de meu só porque eu lidero, mas é um grupo também de muitas pessoas, de muitas mãos e de muitas cabeças, que é o GPense, o grupo de pesquisa em ensino de ciências, está cadastrado aqui na UFRN, na base do CNPq, e aí só de cara, eu já mostro aqui que pelo menos nós temos 4 teóricos, eu vou chamar de teóricos, que seria Vygotsky, Galperin, Leontiev e Talísina. Não é um campo exclusivamente do gênero masculino, apesar da gente estar falando de um tempo histórico também bastante fechado ao universo das mulheres nas ciências, infelizmente, mas tem a contribuição da professora Nina Talísina, para quem nunca ouviu falar, a gente vai comentar um pouco dela nessa apresentação, floreando, vamos assim dizer, esse campo mais masculinizado da psicologia soviética. E aí, quando a gente fala de psicologia soviética, a primeira coisa que pode vir à cabeça é por que estamos estudando hoje, em pleno século XXI, uma teorização, uma concepção epistemológica que foi criada, vamos assim dizer, numa concepção de ruptura
sociedade socialista ou sociedade comunista da antiga União Soviética? Pode ser uma pergunta que apareça, sobretudo em tempos de tamanhos obscurantismos, onde, por má fé ou mesmo ignorância, se associa muito os termos ligados ao comunismo como sendo algo pejorativo, quando, na verdade, é só um símbolo, de fato, da ignorância quando isto é feito. E aí eu já poderia justificar da seguinte forma: se a gente for observar historicamente a transição do regime czarista, né, no leste europeu, e essa ruptura com a Revolução Russa de 1917, aquilo que se chamou União Soviética, logo após a Revolução, encontrava-se num campo de intenso analfabetismo. E aí, 30 anos depois, aproximadamente, 3 décadas, que do ponto de vista histórico não é nada, obteve-se nesse campo histórico a erradicação quase que completa desse processo de analfabetismo, graças, entre outras questões, a esses estudos da psicologia soviética, do psiquismo e dos sistemas didáticos. Então, fazendo referência a isso, nós vamos hoje trazer a ponta desse iceberg. Na verdade, vocês vão ter um panorama muito preliminar, de fato, introdutório, e quem tiver interesse, obviamente, tem uma gama de literaturas que podem ser consultadas depois, inclusive discussões entre os nossos grupos. E aí eu vou fazer um pouco de resgate histórico sobre o que é essa psicologia pedagógica soviética, trazendo como fundamento do meu argumento que ela é uma ciência pedagógica e psicológica aplicada ao campo do materialismo histórico dialético. Quando a gente diz isso, isso não está posto aqui de maneira apenas ilustrativa. Muito pelo contrário. O mundo vivia, à ocasião, um conflito, vamos assim dizer, um tensionamento entre as ideias idealistas, praticamente baseadas aqui na concepção hegeliana da dialética, aonde, de maneira muito sucinta, né, a realidade não poderia ser acessada, porque a realidade ela era idealizada, era um plano das ideias, filosoficamente falando. Então, você não acessava ao real, ao concreto, ao objetal, porque este concreto, este real, só era acessível ao plano do idealismo filosófico. Karl Marx, Engels, que ano passado fez 200 anos das suas contribuições, pensaram essa sociedade não no plano da psicologia, não no plano da educação, não no plano da pedagogia, mas no plano sociológico. E observaram que essa sociedade ela deveria ser explicada a partir da concepção do materialismo. O que é que isso significa em termos filosóficos? Tem várias possibilidades de se fazer essa leitura. Para nós aqui, que vamos fazer um recorte dentro da psicologia, se trata de compreender que a realidade ela é objetal, ela é material, ela pode ser acessada a partir do que é factual. Isto quem diz é Marx, para a perspectiva da sociedade, ou seja, de uma teoria sociológica. Acessando isso dentro de uma concepção psicológica agora, pedagógica agora, nós precisamos compreender que esse materialismo histórico dialético ele está presente a partir do momento que eu posso afirmar que o conhecimento, ou seja, o conhecer, a atividade de conhecer, ela se dá a partir da atividade. A atividade é o conceito de trabalho, na perspectiva marxista, associada ao campo da psicologia. Mas o que significa que o conhecer é objetal? Significa dizer que eu posso acessar este objeto da realidade e, a partir de necessidades, de motivos e de objetivos, pactuar, a partir do ensino, o meu desenvolvimento. Então, o meu desenvolvimento ele é material à medida que eu internalizo, pegando um conceito de Vygotsky, esse plano externo em uma atividade
interna, uma representação internalizada desta realidade para Galperin, destas ações. Então, a atividade é o núcleo desta relação entre o sujeito e a realidade num plano dialético. Nem está ponderando para o sujeito, nem para o objeto, mas essa mediação é um outro conceito da teoria da psicologia pedagógica, a mediação a partir da cultura. Então, a apropriação da cultura, a transformação da realidade, gera o desenvolvimento. E aí vocês já viram isso a partir, por exemplo, dos conceitos de Vygotsky, sobre zona de desenvolvimento próximo, zona de desenvolvimento iminente, só para citar uma categoria. Nessa situação, a cognição, ela não é um atributo biológico, meramente falando, como, por exemplo, acessa a partir da teoria piagetiana, da epistemologia genética. A cognição é uma função ontohistórica, ou seja, ela está no homem, para o homem e pelo homem, a partir dessa mediação com a cultura. Ora, então, o desenvolvimento do indivíduo é um desenvolvimento histórico-social e que se dá a partir da internalização dessa realidade objetiva, a partir, obviamente, dos seus signos. E aí eu vou pegar aqui só uma referência ainda em Marx, uma vez que a gente está trazendo os pressupostos filosóficos, que é o seguinte: para Marx, a realidade social ela vai para além do empírico, porque ela é factual. E aí significa que, se é para além do empírico, ele não pode ser condicionado meramente a esses sentidos, como era, por exemplo, na questão idealista e comportamental, se a gente for pegar a escola estadunidense. Ela é histórico, cultural, mediada da atividade e essencial, ou seja, para além da aparência. O que a gente pode dizer num conceito marxista, que ela contempla a totalidade. Nesse sentido, o desenvolvimento, em função do ensino, em função da atividade, ele precisa fazer uma interseção entre essa apropriação da cultura, a partir dos seus signos, que é uma categoria muito presente na obra de Vygotsky, as quais vão se representar mentalmente e relacionar-se com a consciência. Quando eu faço esse panorama, antes de adentrar em Galperin, que foi o que foi me solicitado, é apenas para a gente situar de onde nós falamos e por que é importante nós não amputarmos esse materialismo histórico dialético das ideias e concepções desses autores. Porque quando eles são trazidos para o Ocidente, sobretudo Vygotsky, uma vez que Galperin é pouco lido, infelizmente, no Brasil, eles são vistos dentro de um contexto separado desse pressuposto filosófico e epistemológico. E aí, com isso, gera uma má interpretação ou um equívoco de interpretação sobre as ideias desses autores. Dito isto, nós temos agora algumas implicações desse campo do psiquismo, que nós abordamos de maneira sintética anteriormente, e o próprio processo de ensino-aprendizagem, que é o que nos motiva a estudar esses autores. E aí a primeira questão a ser levantada é que nós estamos falando de processos psíquicos do desenvolvimento, formação de ações, de habilidades, assimilação de conceitos científicos, que são os conceitos escolares, e, no campo da teoria histórico-cultural, a formação das funções psicológicas superiores, memória, atenção, criatividade e, de uma maneira mais sintética, personalidade. A escola é o local onde se forma a personalidade do sujeito humano, que nasce homem, mas não nasce humano. Torna-se humano à medida que assimila esses conceitos culturais da sua espécie.
E por isso o desenvolvimento é histórico. Por isso o desenvolvimento é ontohistórico. Nessa perspectiva, a gente coloca que a representação internalizada de um determinado objeto, por exemplo, que está na minha cabeça agora enquanto um conceito, nada mais é do que a constituição abstrata desse processo de atividade. Então, imagine você que numa aula de ciências, que é o público ao qual nós nos reportamos agora, você vai ensinar conceitos. Esses conceitos, eles são mediados ou mediatizados a partir de um signo, a partir de um símbolo, a partir de um conceito. E esse conceito nada mais é do que a abstração de um processo de assimilação, e que se dá por meio da formação dessas atividades psicológicas. Portanto, um par dialético entre conceito e habilidade. Habilidade de identificar, habilidade de classificar, habilidade de definir e tantas outras. Indo um pouco mais além, esse desenvolvimento psicológico ou psíquico é nada mais, nada menos do que o próprio processo de aprendizagem, quando a gente traz para o campo do ensino, que, óbvio, só pode ser mediado a partir de uma didática potencializadora. O que é que eu quero falar com isto? Vygotsky trouxe para o campo do ensino e aprendizagem o conceito de ZDP, Zona de Desenvolvimento Próximo, Zona de Desenvolvimento Iminente, aquilo que é potencialmente alcançável à medida que o ensino busca esta realidade potencial, e não apenas uma realidade que é real, ou seja, aquilo que o indivíduo já faz sem uma atividade colaborativa. Nesse processo, portanto, compreender a aplicação dessas questões ao processo de ensino e aprendizagem é compreender que a didática ela está para a formação de conceitos e de habilidades como a atividade que regula este ciclo. Em outras palavras, só é ensino se promover desenvolvimento. E aí a atividade, nesse sentido, ela inclui o chamado ciclo cognoscitivo, que já é um conceito galperiniano, da orientação, execução e controle de uma ação. Dito isto, nós precisamos compreender, portanto, que a atividade ela é a entidade nuclear, basilar desse processo de desenvolvimento cognitivo, psíquico e da personalidade. Eu tenho, de um lado, o sujeito, que interage com a sua realidade a partir de um processo de necessidades e de motivos objetivados, e que, a partir dessa inter-relação, ele desenvolve suas estruturas psicológicas. E aí a gente já observa, portanto, que a atividade, diferentemente de outra base de concepção do desenvolvimento, ela não é meramente estrutural, biológica, não depende de um ciclo, por exemplo, eminentemente cronológico, como eram os estágios piagetianos. Muito pelo contrário, essa atividade, como a própria Talísina traz enquanto conceito, é um processo de interação desse sujeito com esta realidade que se apresenta para a resolução de problemas em função do que é chamado de mediatização semiótica, ou seja, do uso da linguagem, da fala, em Vygotsky, dos signos nessa apropriação cultural e que, a partir disso, resulta na formação da psique, das funções psicológicas superiores, pegando Vygotsky como referência. Fora desta atividade, portanto, e aí desmembrado desta aquisição semiótica, ou seja, os signos, o alfabeto, para a nossa ideia de falantes, a aritmética, a partir dos números, para a nossa ideia da alfabetização matemática, assim como os outros preceitos culturais
que nos promovem comunicação e inserção sociocultural. Isto é desenvolvimento numa perspectiva do enfoque histórico-cultural. Por isso, é muito caro para nós que trabalhamos, pesquisamos e objetivamos esses autores no ciclo da aprendizagem, nós compreendermos qual é esta relação do sujeito e dessa mediação, que muitas vezes é mal interpretada como uma mera transposição ou uma mera ponte. A mediatização, aqui falando especificamente da linguagem dos signos e da fala, ela é a estrutura central para que o indivíduo exerça este papel de sujeito. Logo, quando a gente for observar a teoria de Galperin, ela está presente no processo de internalização, de assimilação dessas ações. Se a gente for observar, o planejamento da atividade se dá, entre outras coisas, por uma etapa materializada, que nada mais é do que uma interpretação do concreto, da linguagem a partir da fala e da atividade colaborativa para que ela possa se representar mentalmente, ou seja, abstração. Isto é caro, não é simples, demanda muita leitura e aqui a gente está apenas para trazer uma provocação inicial. Esta é a introdução do que Galperin trata na teoria da formação das ações mentais e dos conceitos, por exemplo. Dito isto, a gente precisa ponderar que nós temos alguns expoentes dessa escola soviética, alguns expoentes que têm na atividade esse núcleo das relações de desenvolvimento. E aí eu poderia trazer Leontiev, com a obra fundamentada da sua teoria Atividade, Consciência e Personalidade, para quem quiser depois, obviamente, se aprofundar, como eu falei anteriormente. O próprio Vygotsky, com as obras Pensamento e Fala, traduzido ocidentalmente como Pensamento e Linguagem, e a Formação Social da Mente. O nosso protagonista da fala de hoje, que é o Galperin, com uma obra que é fundante, que é a Introdução à Psicologia a partir de um enfoque dialético, e, para não ser acusado de machismo pelos grupos identitários da neo-esquerda, a Nina Talisna com a teoria da atividade de ensino. Dito isto, não são só estes, mas estes fundam um quarteto interessante para a gente compreender como é que o processo de desenvolvimento da formação de conceitos e de habilidades se dá no âmbito do psiquismo e, portanto, da sala de aula, uma vez que toda essa teoria pode ser aplicada, como faz a professora Nina Talisna, numa teoria da atividade de ensino. Como foi me proposto hoje pelo grande Petronildo, vamos falar hoje de Galperin. E aí eu vou partir do pressuposto que ninguém conhece Galperin. Infelizmente, é um autor pouco lido, pouco conhecido e pouco estudado, sobretudo na graduação. E aí a gente poderia começar com essa pergunta, mas quem foi esse cidadão? Galperin, psicólogo e médico, nascido em 1902 e morreu em 1988. Trazendo um recorte da sua biografia, podemos colocá-lo como sendo um psicólogo soviético, um psicólogo dessa representação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque estamos falando de um período histórico que é justamente o pós-Revolução Russa. Esse Galperin, ele se fundamentou em toda a sua vida em estudar o psiquismo e o desenvolvimento humano. É um contemporâneo dos estudos da Troika, ele vem depois da Troika, formada por Leontiev, por Luria e por Vygotsky, e ele tinha como objeto principal compreender isto, como é que ocorre o processo de assimilação. Em outras palavras, como é que uma realidade objetal fora da minha cabeça passa a ser uma ação mental aqui dentro. Para hoje, quando eu perguntar, por exemplo, para alguém quanto é 5 mais 5, e você chegar a essa resposta automática, esta resposta que hoje é automática para nós, em algum momento do nosso desenvolvimento, ela não foi. Então, se ela não foi automática, é porque ela passou por um processo. Passou por um processo de fora para dentro, que é o que Galperin
gostaria de saber assim que começou os seus estudos. É válido lembrar, como eu já falei desde o início, ele é filiado a esta teoria da atividade e estudou o desenvolvimento da psique. Aqui cabe outro parêntese. Se preocupou em parte da sua vida, até porque era médico, em estudar a atenção. E aí existe um estudo muito interessante, que é de Golder, é um biógrafo, que estudou um processo de pesquisa que Galperin fez dentro de uma espécie de alcoólicos anônimos da União Soviética, com drogadição, alcoolistas, para pesquisar o processo de memória nesses indivíduos. Então, só pelo fato de compreender a assimilação em si, essas funções psicológicas precisam estar compreendidas. A memória, a atenção, a regulação, a criatividade. Basicamente, essas foram as categorias psicológicas às quais Galperin se dedicou ao longo da sua vida. E como contribuições, agora fazendo um recorte para o nosso ambiente de ensino e aprendizagem, nós temos justamente a teoria da formação planejada das ações mentais e dos conceitos, e isto leva ao entendimento do chamado ciclo cognoscitivo da estrutura da atividade, que é conhecido como a tríade de orientação, execução e controle, que nós vamos falar mais na frente. Ora, então, a teoria da formação planejada das ações mentais e dos conceitos, em linhas gerais, pode ser entendida a partir de duas afirmações. A primeira, na vida psíquica do sujeito, o desenvolvimento cognoscitivo resulta da assimilação de ações, por conta da atividade, que se mentalizam, vamos assim dizer, em representações abstratas e mentais. Isso é o desenvolvimento psicológico. O indivíduo que nasce, a princípio, sem esta humanização, e no processo de assimilação da cultura, sobretudo no ambiente da escola, ele assimila o que lhe é externo e as representa em torno de ações mentais. Uma ação mental, portanto, nada mais é do que uma habilidade de realizar mentalmente uma transformação de um determinado objeto. Exemplo, se eu tenho hoje essa operação da multiplicação de dois fatores, 2 vezes 2 dando 4, como uma ação automatizada no meu pensamento matemático, é porque isto hoje representa uma ação mental para calcular esta operação matemática em torno de algo que já não foi assim em algum momento, mas hoje está automatizado, internalizado, assimilado. Outra forma, a representação, por exemplo, fonética de uma palavra, a qual eu conheço as letras, conheço os sons, conheço as sílabas e suas divisões e, obviamente, a sua aplicação, uma vez que casa representa também um signo cultural do nosso contexto. Uma casa, por exemplo, não vai representar uma cadeira. Uma casa representa, a partir, obviamente, da sua generalidade, uma habitação. Diga-se de passagem, aonde hoje quase 30% da população não tem. Ora, então, nesse sentido, Galperin pensou o seguinte: a atividade, ela possibilita o trânsito de uma realidade externa, de um objeto exterior, para o meio interno representativo, abstrato. Logo, para Galperin, essa questão era a seguinte: as ações, isto aqui é literal da obra de Galperin, depois que se convertem em mentais, primeiramente foram externas e materiais. As ações mentais, portanto, são reflexos derivados dessas ações materiais. E durante a sua formação enquanto ação interna, ela se revela a partir de uma base exterior que pode ser
operacionalizada a partir de 4 etapas fundamentais. Vou apresentar agora as etapas, mas eu quero que vocês lembrem da primeira lâmina, da segunda lâmina, onde eu falei de signo, onde eu falei de cultura, onde eu falei de comunicação e de linguagem. Porque Vygotsky morreu muito precocemente sem deixar sistematizado como é que o processo de internalização ocorre. Ele apenas diz que a internalização era o intercâmbio do que era externo para uma ação interna, que ele chamou de função psicológica superior. Galperin pega esses pressupostos, levando em consideração que essa assimilação ela passa pela cultura, passa pela linguagem, passa pela fala e, obviamente, passa pela atividade do sujeito e fundamentou 4 pressupostos. Para que ocorra uma ação convertida em representação mental, o primeiro ponto a se observar é a base orientadora. A base orientadora nós vamos esmiuçar daqui nas próximas lâminas, mas basicamente seria o que é e como eu faço algo. A base orientadora é uma representação, uma fotografia da ação. E, obviamente, para que nós possamos agir, eu preciso saber o que eu vou fazer e como eu devo fazer. Ora, partindo da base orientadora, a próxima etapa é a materialização desta ação. Em outras palavras, e eu gosto sempre desse exemplo, se eu peço para que você me entregue um bolo ao final deste nosso encontro, a primeira coisa que você precisa saber é o que é um bolo. Se você não sabe o que é um bolo, você não vai ser capaz de me entregar esta atividade, esta ação, melhor dizendo. Segundo, como eu faço este bolo? Diante de saber o que é, ou seja, ter uma representação conceitual, e como eu faço, ou seja, uma representação operativa desta ação, eu materializo isto numa receita. Eu pego, por exemplo, um caderninho e escrevo este passo a passo. Esta é a representação materializada desta ação de fazer um bolo. Mas esta ação ainda não é uma ação internalizada. Ela vai ser internalizada, por exemplo, nas boleiras de Caicó, só para citar uma referência, que sequer tem um caderno de receitas, porque esse caderno, na verdade, já existe internalizado em sua cabeça. E à medida que eu peço para que ela faça um bolo, qualquer que seja o sabor, a base orientadora desta ação já é algo automatizado. Na linguagem de Galperin, uma operação. Ora, neste sentido, se eu pedir para essa boleira me dizer o que ela faz, como ela faz e por que ela faz, automaticamente ela consegue externalizar esta ação. Porque esta orientação já passou para o plano da comunicação. Se eu troco agora o bolo e vou para a parte aritmética e peço para o meu filho, que está aprendendo a somar, a fazer, por exemplo, a operação de 2 mais 2, esta orientação para Otto ainda não é uma orientação da comunicação, da linguagem. Esta orientação ela ainda está materializada em um apoio externo, que são, por exemplo, os dedos. Ele conta 1, 2, 3, 4, e é capaz de me dizer que este 4 pode ser separado em 2 unidades, mais 2 unidades, ou 1 unidade, mais 3 unidades, por exemplo. E aí, à medida que ele opera materialmente com este problema, ele vai adquirindo o aspecto interno da linguagem e daqui a alguns dias, meses, anos, ele vai ser capaz de me dizer que 2 mais 2 é 4, sem precisar recorrer
a essa base materializada, que são os dedos, ou um ábaco, ou os grãos de feijão. Eu gosto sempre desse exemplo também. E, mais na frente, se este dado problema não for mais um problema, mas já uma ação internalizada, portanto, operacional, ele vai dizer mentalmente que 2 mais 2 é 4, assim como a boleira de Caicó me dá a representação da receita de maneira mental, decorada, vamos assim dizer, a palavra não é bem essa, mas automatizada. Ora, esta lâmina é fundamental para a gente continuar o que vem para frente. É aqui onde está o núcleo da teoria de Galperin. Entender Galperin é entender que o processo de assimilação passa por esses pilares. Uma base orientadora, o aspecto materializado dessa ação, a formação linguística ou comunicativa desta ação já em vias de se internalizar e a ação internalizada como meta ou propósito final. Lembrando que isto está diretamente relacionado aos pressupostos de Leontiev, porque todo esse pressuposto aqui colocado tem uma necessidade, tem um motivo e tem um objetivo. Este é o cerne da teoria da atividade. E, obviamente, este motivo é um motivo subjetivo. E a necessidade é aquela necessidade que nós, professores, criamos enquanto um objeto de aprendizagem em sala de aula. É isto que nos difere, por exemplo, de um animal irracional, uma vez que esses motivos e objetivos que geram uma necessidade não são meramente instintivas. Se nós dermos, pegando agora Engels, só para dialogar de maneira bem simples, se eu pegar um texto do Engels que é o trabalho difere o homem do macaco, é justamente aqui, na motivação intencional, que nós nos diferenciamos, que obviamente aqui eles chamam de ato consciente. O animal, ele age instintivamente para satisfazer suas necessidades, porém não age conscientemente. Diferente de um arquiteto, uma abelha faz a sua colmeia com uma arquitetura digna, inclusive, de alguns arquitetos, porém não tem consciência do que faz e para que faz. A não ser que amanhã a ciência descubra que a abelha age de maneira intencional e consciente. Esta ação que ela executa de maneira orientada, ela não é orientada conscientemente como é a nossa ação humana. Dito isto, nós temos aqui um exemplo, que é o exemplo do sujeito, que pode ser o meu filho contando, que pode ser o arquiteto tentando realizar o seu primeiro projeto, do sujeito em relação ao ambiente, ou seja, essa realidade e em atividade. Mas eu quero chamar a atenção para o fato do conceito não escolar. Quando a gente fala do sujeito e a realidade num conceito não escolar, que é o conceito não científico que Vygotsky chamou, nós temos aqui um primeiro momento dessa atividade, que é cotidiana, mas ela tem uma característica, ela é empírica. Ela é objetal, porque ela se traduz no objeto que eu estou a assimilar, porém ela é empírica, ela é sensitiva. E aí, pegando o conceito do materialismo histórico dialético, o materialismo histórico dialético não é empírico. Ele parte do empírico, mas ele precisa transcender esta superfície. Marx dizia que se a aparência bastasse para a produção do conhecimento, não era necessário ciência. E aí ele faz uma analogia, por exemplo, com a maçã. A maçã, ela não está na casca. Ela está quando eu retiro essa casca e incorporo a sua essência. Se fosse só o que é a casca, eu não precisava, por exemplo, cortar a maçã, experimentar a maçã, investir na maçã. Bastava eu olhar.
E o conhecimento não científico, portanto não escolar, tem essa característica da empiria explícita e objetal. Tanto que uma criança, quando está aprendendo antes de ir para a escola, ela é meramente particularizada. Para ela, uma árvore é aquela árvore que ela vê. Para ela, um carro é aquele carro que ela vê, que ela manipula. Mas a essência do que é um carro, a essência do que é a árvore, ela não consegue acender, melhor dizendo, representar, porque o universo dela é um universo particularizado. Se a gente fosse perguntar para a criança o que é um bolo, ela, por exemplo, me diria um exemplo de um bolo. Me daria como referência, por exemplo, um bolo de cenoura ou um bolo de chocolate, que é o que ela costuma comer no café. Mas ela não chegaria a me representar genericamente o que é o bolo, ou seja, o conceito teórico em si. Nesse sentido, quando nós transcendemos do empírico a partir da perspectiva da atividade, aí sim nós estamos desvelando o processo do conhecimento. E aqui eu trouxe, de outra forma, a frase do livro do Marx, do Capital, inclusive, que é: o empírico é apenas um ponto de partida, visto que esse conhecimento é material e a aparência não possibilita produzi-lo. Em outras palavras, tudo aquilo que nós falamos anteriormente, a ideia de Galperin sobre os planos do materializado, da linguagem e do mental, é em torno do que é essencial e não aparente. Então, a assimilação de um conceito é abstrato por isto. Por que nós dizemos que a assimilação do conceito científico é abstrato? Porque ele vai para além do que é posto em torno do sensível, ou seja, em torno do que eu vejo, do que eu toco, ou do que eu sinto. Descobrir a essência é justamente ir para além do factual. Outro exemplo seria em relação, por exemplo, à cadeira. Eu tenho cadeira. Se eu perguntar para você o que é uma cadeira, você hoje que já assimilou provavelmente esse conceito, a cadeira vai muito para além da cadeira que eu estou sentado agora ou da cadeira que tem lá na sala da universidade. Porque essas cadeiras a qual eu estou sentado ou a que está na sala da universidade são tipos de cadeira, mas que nada mais representam do que um objeto em si, uma vez que a cadeira é muito além do que aquilo que eu vejo, do que eu toco, do que eu sinto. A cadeira envolve aspectos, inclusive, para além da sua finalidade. Se eu for pegar como exemplo o plano da sua produção, do trabalho ali envolvido, do material que foi transformado em tecnologia. Então, a partir de uma cadeira, eu posso fazer uma abstração em torno de uma série de processos que envolvem esta ação, que é a simples assimilação de um conceito. Pode parecer complexo num primeiro momento, mas à medida que você pega isso e traduz da seguinte forma: a assimilação é ir para além da aparência na internalização do que é essencial. Isto talvez represente a síntese do que seria a atividade do sujeito e da realidade. Dito isto, a atividade na escola, que Vygotsky chama de científica, e por isso eu coloquei aqui, é justamente uma tentativa humana, e a escola é a representação mais fiel do que é o processo de humanização deste homem, aonde se promove a transcendência desse objeto externo, que geralmente é empírico, para uma representação generalizada, abstrata, conceitual e operativa. Esta frase sintetiza de maneira muito simples o que é um conceito científico. Um conceito científico é uma representação generalizada, abstrata, conceitual e operativa de um determinado objeto. Quando eu falo conceitual e operativa, eu estou falando aqui orientada, porque conceito e operação é justamente o que é, em síntese, a base orientadora, que nós vamos falar logo a seguir.
Nesse sentido, este é o processo que, de acordo com a teoria da formação planejada das ações mentais e dos conceitos, se resume ao aspecto da atividade enquanto ciclo cognoscitivo. Traduza, por gentileza, Alessandro. Orientação, execução e controle. Lembra da boleira? Lembra do meu filho fazendo conta de 2 mais 2. Ele se orienta a partir do que ele entende o que é a soma, assim como a boleira se orienta a partir do que ela entende o que é um bolo. Executa a partir do que ele entende de como eu somo, e ela executa a partir do que ela entende de como se faz um bolo. E o controle nada mais é do que observar se eu executei o que eu planejei de maneira correta ou de maneira equivocada. Em outras palavras, é a regulação dessa ação. Ora, então a base orientadora da ação, que é o conceito-chave da teoria de Galperin, pode ser entendido a partir de um exemplo simples. E aí eu trouxe aqui o exemplo do Joãozinho. Se você chegar para qualquer Joãozinho e perguntar, Joãozinho, o que é uma planta? Como você identifica uma planta? Ao perguntar isto ao Joãozinho, o Joãozinho vai precisar acessar na sua cabeça a representação do que ele tem sobre planta e identificação de planta. Em outras palavras, Joãozinho vai acessar a sua boa. Quando o Joãozinho faz isso e puxa da cabeça o que ele compreende enquanto planta, ele vai acessar a orientação que ali está internalizada, que pode ou não ser a melhor orientação do ponto de vista conceitual, mas é a orientação que ele tem. Suponha que Joãozinho chega na aula de ciências e, ao acessar a sua orientação, ele lembra empiricamente do que lhe foi apresentado, quer seja nas primeiras aulas de ciências, quer seja no cotidiano com o avô dele, que é agricultor, quer seja num programa de TV que ele viu. A experiência do feijão ou a experiência empírica do crescimento de uma planta qualquer. E aí, ao acessar isto, Joãozinho interpreta que uma planta é isto que ele está vendo, ou que ele viu, ou que ele experimentou. E ele leva isso como sendo a mediatização ou mediação simbólica deste conceito que está materializado nesta figura, por exemplo, que ele é inclusive capaz de representar. Isto é o que Galperin chama, na sua teoria, de base orientadora materializada. Esta representação, que pode ser um desenho feito por Joãozinho, nada mais é do que a boa materializada que ele tem para identificar esta planta. Ao professor, cabe fazer alguns questionamentos em relação a essa orientação trazida à sala de aula. Obviamente, questões relacionadas à atividade, que nós estamos conversando até agora. Primeiro, ele pode se perguntar, essa orientação possibilita a Joãozinho identificar qualquer planta ou se restringe a um aspecto particular de planta? Porque, como nós vimos, o conhecimento não científico, portanto do cotidiano, portanto meramente empírico, ele tem como característica ser a representação de uma particularidade do conceito, mas não o conceito abstrato em si. O professor também pode questionar que, sendo essa a base orientadora da ação de Joãozinho, possibilita a ele pensar de forma conceitual sobre plantas. Em outras palavras, o conceito de planta está representado por esta base orientadora? Se sim, eu posso dizer que Joãozinho, portanto, assimilou mentalmente o conceito do objeto planta. Do contrário, eu posso dizer, inferir que Joãozinho tem uma representação sobre um tipo de planta.
mas que em aulas de ciência pode não ser o suficiente. Dito isto, eu posso me perguntar, então, o que é a base orientadora da ação, então, na teoria da formação planejada das ações mentais e dos conceitos? Essa base orientadora, ela nada mais é do que a representação das condições que são necessárias a uma execução e um controle racional. Essa palavra racional é importante justamente para a gente diferenciar a nossa atividade humana da ação de um determinado animal movido pelos instintos, como foi o exemplo da abelha. Ora, esta base orientadora, ela se caracteriza por materializar esta ação em termos do que é o seu conceito e sua operação. Voltando para a figura anterior do Joãozinho, esta base orientadora que está ali materializada, por mais que ela não seja talvez a melhor base orientadora do ponto de vista da transferência de aprendizagem, ela caracteriza para Joãozinho, naquele momento, o que é o conceito e a operação sobre identificar uma planta. Dito isto, Joãozinho, portanto, tem naquela figura materializada uma fotografia do que para ele é a ação de identificar uma planta. E que, obviamente, enquanto base orientadora, está na cabeça dele. Mas você que é professor de ciências pode compreender que esta base orientadora que o Joãozinho traz na cabeça dele não compreende uma estrutura conceitual importante para se aprender plantas, porque ela pode estar restrita, por exemplo, a uma gimnosperma ou uma angiosperma, mas não traz em essência o que é uma cactácea, por exemplo, ou que é uma briófita, por exemplo, que não necessariamente tem caule, que não necessariamente tem folhas e por aí vai. Nesse sentido, a base orientadora, ela precisa se estruturar em torno do seguinte tripé: modelo do objeto, que me responde à pergunta o que é. O que é uma planta, no caso do exemplo citado? O modelo da ação, que me responde à pergunta como se faz, como eu faço. Que, no caso, como eu tenho um modelo operativo para identificar uma planta, ou seja, qual é o passo a passo para identificar uma planta. E o modelo do controle, que nada mais é do que a verificação dos erros e dos acertos deste planejamento para chegar ao modelo do objeto e o modelo da ação. É importantíssimo frisar que orientação, execução e controle são subsistemas da ação que não se separam. Para a aquisição, assimilação de uma atividade, eu não posso separar o planejamento, que é a orientação, a execução desta ação e o controle dela. Há várias tipologias de orientação que eu não vou entrar neste detalhe, neste mérito aqui. Quem tiver interesse, depois, ao acessar textos do Galperin, terá a dimensão de quantos tipos de base orientadora existem. Para Galperin, mais modernamente, 4 bases, mas tem até 8 bases categorizadas. E aí, o que eu preciso para adiantar a nossa conversa é: o conceito fundante da estrutura de Galperin é este. Para se assimilar, eu preciso de uma estrutura da atividade pautada na orientação da ação, que nada mais é do que um modelo que regule, em essência, o que é, como eu faço, e, obviamente, se eu regulo isto que eu fiz. Nesse sentido, considerando algumas questões para o ensino, que é com quem aqui eu falo, professores e futuros professores, nós precisamos levar em consideração que, assim como eu falei, independente dos tipos de boa,
a que serve para que eu ensine em sala de aula deve ser aquela cujo caráter do modelo da ação, do modelo do objeto, seja o mais generalizado possível. Óbvio, se eu vou ensinar uma boleira a fazer bolos, o ideal é que a minha orientação possibilite que ela internalize não um tipo de bolo, senão ela só vai conseguir vender bolo de cenoura no comércio dela. Então, eu preciso objetivar que ela pense o bolo num plano abstrato, conceitual e operativo, aonde, a partir dessa orientação, ela consiga fazer o bolo de cenoura, o bolo de carimã, o bolo de coco, o bolo de batata, o bolo de macaxeira e por aí vai. Assim como em sala de aula, não é interessante que eu possibilite uma assimilação de um tipo de planta em si, mas do conceito de planta no máximo da sua generalização, para que a partir dessa orientação o indivíduo conscientemente consiga transferir esse aprendizado para o máximo de situações possíveis. Isto é aprendizado, é assimilar no máximo grau de generalização com a máxima qualidade desta ação. Além disso, do ponto de vista da epistemologia, esta base orientadora para o ensino, ela deve representar este objeto a partir daquilo que lhe é essencial. Aí lembra da maçã. Se o sujeito tem o conceito de maçã ao que está na casca, ele em nada conhece sobre a maçã em si. E o objeto, mais uma vez falando do ponto de vista do materialismo histórico dialético, ele não é idealista, ele é em si, ele é, concreto não é bem a palavra, mas ele é a interposição do concreto para o mental. Ora, em relação às evidências, hoje nós chamamos essa orientação, por mais que existam várias tipologias, do esquema da base orientadora completa de uma ação, o EBOCA. Esse EBOCA é a orientação que tem em sua caracterização o que é essencial para a máxima aplicação em máximos casos e situações problemas. Nesse sentido, cabe ao professor, e isso é importante, antes de entrar em sala de aula para ensinar qualquer que seja o conceito, elaborar esta orientação a partir do que é invariante. A gente vai já citar um exemplo que talvez fique mais interessante. E, a partir disso, negociar a boa do aluno com esse EBOCA que eu estou apresentando. Apresentando aqui, não de fato, porque nós não mostramos essa EBOCA para o aluno. Nós fazemos uma negociação didática em torno do meu sistema didático, ou seja, das minhas tarefas, das minhas situações, problemas, das minhas exposições, para que a partir dessa negociação o indivíduo possa materializar, falar e, obviamente, acender a memória, acender a cabeça. Para ficar um pouco mais didático, eu vou voltar à base orientadora das plantas, naquela questão do Joãozinho, que a gente falou anteriormente. O Joãozinho, ele tinha uma base orientadora restrita, que a gente poderia materializar aqui da seguinte forma. O modelo do objeto de planta para o Joãozinho era esse. Plantas são seres vivos dotados de raiz, caule e folhas, que era basicamente o que estava presente naquela figura que ele acessou na cabeça dele, que é o que muitos alunos nossos trazem para a sala de aula. Se a gente perguntar para uma criança o que é uma planta, ela vai responder isso, muito provavelmente. E aí esse modelo do objeto relaciona-se à seguinte operação, ou operações. Para saber se eu estou diante de uma planta, basta eu verificar, por exemplo, se ela tem ou não folhas, observar se existe ou não um caule e investigar a presença de raízes, uma vez que são essas as categorias presentes no meu modelo conceitual. Só que aí tem um problema. E se o Joãozinho se deparar com isto? Este cacto. Será que este cacto está inserido nesta orientação que o Joãozinho tem na cabeça? Por exemplo,
quando ele acessa plantas como seres vivos dotados de raiz, caule e folhas, e olha para esse objeto no quintal e vai verificar a presença de folhas, pode ser que ele se complique. Apesar de nós sabermos que, biologicamente falando, os espinhos são folhas modificadas, mas eu estou falando de Joãozinho, um garoto que está no ensino fundamental, e que para ele folhas são morfologicamente algo que se pareça com a folha na cabeça dele. Então pode ser que ele tenha problema de aplicar esta orientação nesta situação problema. Em outras palavras, trazendo as falas de Galperin, que ele não consiga transferir o aprendizado para uma situação dessa natureza. Suponha que Joãozinho se depara com os musgos, os líquens, briófitas em cima de rochas, o limo das plantas. Olhando para isso aí, ele vai ter dificuldade de empiricamente, uma vez que é assim que ele acessa o conhecimento factual do dia a dia, observar cadê o caule, cadê a folha. Ele está vendo ali algo verde, que pode ou não ser uma planta de acordo com a orientação que ele traz. E se Joãozinho for a Maracajaú, ganhou um passeio aí na internet e foi conhecer os parrachos aqui em Natal. Aí, ao mergulhar, se depara com esse ecossistema. Aí ele olha para esses indivíduos e lembra lá da base orientadora que está na cabeça dele e vai tirando fotos ali por baixo do mar e fala, nossa, eu me deparei com uma série de plantas diferentes. Será que são plantas? Ou quando ele estiver nas aulas de biologia, vai se surpreender que sequer plantas são. E são poríferos, são animais, são corais. Ora, estamos falando de um caso que representa esta base orientadora numa concepção materializada e que não se aplica a uma série de situações problema. Logo, qual é a minha conclusão enquanto professor? Esta base orientadora do Joãozinho, ela está particularizada. Ela não é errada, ela não é equivocada, ela é simplesmente particular, não é genérica. Portanto, pode levar a uma série de erros de interpretação, compreensão e resolução de problemas. Nesse aspecto, portanto, já nos encaminhando para a nossa finalização, a gente poderia apresentar uma base orientadora completa, o que eu estou chamando de completa para identificar plantas. Aqui de um trabalho, diga-se de passagem, valendo citar a fonte, de um ex-aluno nosso, o Chianca, né, mais conhecido como Renan. O Renan Chianca, que no seu trabalho de TCC trouxe justamente um sistema didático para identificação de plantas numa sala do 5º ano do ensino fundamental, partindo do pressuposto do professor de que ele precisava ensinar esta orientação. Planta é um conjunto de seres vivos, sem mobilidade espontânea, autótrofos e fotossintetizantes. Perceba que aqui eu não estou me referindo a nada do ponto de vista morfológico. Não me interessa se essa planta tem folhas, se ela tem caule, se ela tem raiz. Me interessa só que ela seja um ser vivo, que não tenha mobilidade espontânea, ou seja séssil, e que seja autótrofo e faça fotossíntese. Isto foi o que eu e Renan chegamos, na ocasião, como sendo a depuração, para utilizar uma palavra da teoria, a invariante do conceito de planta. E aí os alunos, diante deste modelo do objeto, teriam 3 operações básicas para identificar quaisquer que fossem as plantas. Primeiro, verificar se tem ou não mobilidade. Se é um indivíduo que sai andando por aí, já não é uma planta, porque as plantas não se locomovem. Elas podem até serem trepadeiras, ou seja, crescerem com mudança de extensão, mas locomoção não. Ele pode pesquisar o tipo de nutrição para saber se aquele indivíduo é autótrofo ou heterótrofo,
Fazendo isso, ele já viria que nos passeios de Maracajaú aqueles corais não são plantas, porque não fazem fotossíntese, e com isso ele tem aqui uma orientação mais abrangente do ponto de vista do seu caráter invariante, cujo limite de aplicação é muito mais amplo do que aquela base orientadora acessada por Joãozinho, porque ela generaliza o conceito de plantas. Além disso, ela traz em sua essência não aspectos empíricos em exclusividade, uma vez que para acessar ao modelo conceitual eu preciso de operações que muitas vezes fogem ao sensível, ou seja, à observação, ao tato e por aí vai. Além disso, possibilita maior transferência porque ela é mais generalizada. Dito isto, os professores, portanto, para aplicarem a teoria da formação planejada em sala de aula, óbvio, precisam de um diagnóstico de qual é a orientação dos estudantes. Se eu não sei o que o estudante tem representado, como eu vou saber se ele tem uma base orientadora ampla ou restrita, generalizada ou particular? Como vou negociar as operações de um modelo conceitual? Preciso de um e-boca para que seja o meu ponto de referência, o meu ponto de chegada, é onde eu quero que o aluno chegue ao final do processo do ciclo cognoscitivo. E, por fim, a atividade não pode ser deixada de lado, pois ela é o ponto central do ensino. E aí, trazendo Vygotsky para a nossa discussão, o papel colaborativo, a partir da atividade colaborativa em sala de aula, e a condição essencial de zona de desenvolvimento próximo, potencial, iminente. Em outras palavras, de nada adianta ensinar sem ser dentro daquilo que o aluno pode fazer, e não dentro daquilo que ele já faz, que é justamente a diferença para uma outra discussão do que seria um exercício em uma situação problema. Para finalizar, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, quando eu falo nosso, é nosso mesmo, do nosso grupo, nós temos as redes sociais no Instagram, que vocês podem observar, seguir, se vocês acharem que deve, trazer as dúvidas pelo direct, a gente sempre responde a todo mundo que pergunta alguma coisa, que interage, que é o @gpense_ufrn, e temos um canal no YouTube, onde as aulas públicas são disponibilizadas, e fica lá como uma base orientadora materializada da ação para aqueles que tiverem a oportunidade ou interesse de depois acessar. Se vocês acharem que vale a pena, fica aqui o jabá, né, o merchandising, uma vez que nós somos pobres professores, a perspectiva ainda de nos construirmos enquanto pesquisadores, de indicar, de criticar, de dialogar e de trocar. Então, fica aqui meu abraço e esperando que tenhamos sido sucintos, vamos assim dizer, dentro de um assunto que, de fato, é de muita densidade, que exige muita leitura, muito aprofundamento, e que a minha intenção aqui não foi trazer nada novo, mas trazer uma provocação, uma vez que vocês estão também diante de uma pessoa, que é o professor Petronildo, que sabe ser mais do que a gente, e muito.